Pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Hoje é quinta-feira, um dia lindo. E quinta-feira é dia de devocional, é isso mesmo. Então, tô aqui para poder compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje pela manhã já tive meu momento, já tive meu devocional, meu momento com Deus. Eu oro e falo, Senhor, esse é o melhor momento do meu dia, da minha vida. É um momento que eu tenho com o Senhor. Então, não perca tempo, não perca essa oportunidade de estar na presença do Senhor. Você vai receber tanta coisa boa, tanta revelação, tanta palavra, tanto alimento para o seu dia, que isso com certeza vai fortalecer a sua vida. Então, eu estou aqui para te lembrar, para falar e vou falar todas as vezes que eu puder. Faça seu devocional, tenha seu momento com Deus, busque a Deus nesses dias, nesses momentos que nós estamos vivendo, últimos dias difíceis, mas eles podem ficar dias leves, felizes, alegres, quando você está na presença de Deus. Então, não deixa de viver esse momento com Deus, porque com certeza você vai ter sua vida transformada. Então é isso, não se esqueça também de curtir aqui, deixar seu joinha, compartilha esse devocional, porque hoje eu também vim trazer uma revelação de Deus para sua vida, para a vida dos seus amigos, né? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho, que agora eu aprendi aí toda a fala aí. Eu vou sempre falar isso, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu posto, você já recebe. E aí você consegue, enquanto você tá fazendo alguma coisa, você consegue ouvir uma palavra de Deus, tá? Então, vamos lá, bora pro nosso devocional de hoje, porque foi uma palavra tremenda. Eu já estava pensando sobre isso, Deus já estava falando comigo nesses dias a respeito disso, e quando eu li o capítulo de hoje, eu falei, Deus, muito obrigado, o Senhor veio confirmar, veio trazer realmente uma revelação. Então, eu vou continuar meu devocional aqui, e vai ser em 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, do 1 ao 20, tá? Então, é um capítulo bem curto, dá pra você ler aí um tempinho na sua casa depois também, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar no versículo 8, que diz assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos. Depois tem umas palavras difíceis aqui: parricidas, matricidas e homicidas. Então assim, aí aqui descreve mais algumas coisas. O que eu trouxe disso daqui? Eu já estava pensando sobre isso, sobre a lei e sobre a graça. Eu pensei um pouco nisso também, porque na terça-feira o nosso devocional foi em 2 Tessalonicenses 2, lembra? Se você não viu a palavra de terça-feira, corre lá também, porque é uma revelação, é uma resposta de Deus para sua vida. E lá em Colossenses 2, no versículo 3, também fala que ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, e aí vai complementando aqui, né? Então assim, ele tá falando que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Nós vamos ter a reunião com os santos. Nós vamos ter a reunião com Deus, com Jesus, ele vai voltar. Mas antes disso, ainda vai acontecer a apostasia, o homem iníquo, o mal, muita coisa vai acontecer. Então essa palavra foi da terça-feira, e aí me trouxe algumas coisas que logo em 1 Timóteo 1 também tá falando um pouco sobre isso, sobre a lei e sobre a graça. E aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre isso daqui. Então o que a gente pode entender lá do versículo que eu li em Timóteo? Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga que a lei não é para o justo, mas é para os transgressores, pecadores, ímpios, profanos. Então ele está querendo dizer que a lei, ela é boa. Na época de Moisés, quando foi constituída a lei, é porque estava uma bagunça, as pessoas vivendo ali da própria forma, escolhendo coisas através do livre-arbítrio, coisas ruins, estava vivendo o pecado estava se propagando, e Deus veio e trouxe a lei. Ok? Então a lei foi dada lá para Moisés. E por que veio a lei? A lei veio para pôr limites, para trazer limites para a nossa vida, para a vida daquele povo e para toda a humanidade.
até a eternidade, né? Então a lei, ela não é ruim. A lei, ela vem para pôr limites na nossa vida. Ela não veio para os justos, ela veio para que você veja aquilo que é errado, para que você não cometa, certo? Mas se a gente for avaliar, a lei também traz condenação, certo? Eu queria dizer para você, por que às vezes você sente que tá pesado, que é difícil servir ao Senhor, eu não consigo permanecer nos caminhos do Senhor, porque é muito difícil, e você se condena, porque você já tem o peso do pecado, o pecado já vem sobre a sua vida, o pecado, o diabo ele já te acusa, já vem o peso de que você está fazendo algo errado, que está te afastando de Deus, e quanto mais você se afasta de Deus, mais você sente esse peso. E aí você busca na lei as informações que você precisa a respeito desse peso. E aí a lei vem te trazer mais peso ainda, porque vai te trazer condenação. Se você peca, se você adultera, se você mente, se você mata, você tem que morrer. Né? Não é isso que a lei fala? Então tem muitos aspectos da lei que vai te trazer morte, que vai te trazer condenação. E aí você não está em Cristo, você não está na graça, você não está em Deus. E aí você erra, você peca, leva uma vida longe dos caminhos de Deus. E aí você busca na lei, e aí quando você olha para a lei, o que acontece? Ela vai trazer condenação para tua vida. Vai trazer mais peso ainda para tua vida, né? Então o que tá querendo dizer aqui? A lei ela é boa, mas se é utilizada de modo legítimo. O que tá querendo dizer nisso daqui? É claro que se você matar, se você roubar, se você mentir, você vai ter consequência disso. Você não vai ficar longe da consequência. A consequência vai vir sobre sua vida. Então isso é uma forma legítima de você enxergar a lei. Vai te dar limites. Poxa, eu não posso ir mais para lá, porque isso vai trazer consequência errada para minha vida. Então a lei ela tá ali te dando parâmetros. A lei ela existe, né? Mas tá querendo dizer aqui também, mas ela não se promulga para quem é justo, e sim para os transgressores. Então, quando você é justo, quando você é justificado pela graça imerecida pelo favor do sacrifício da cruz, lembra? Eu tenho falado isso e vou falar isso. Essa é a palavra, é a minha missão, é falar do amor de Jesus, do sacrifício da cruz para a sua vida, que alcança a sua vida, né? Então, quando nós somos justificados pela graça, nós não estamos mais debaixo da lei, da condenação da lei. Nós temos a lei para nos dar parâmetros, para trazer parâmetros e regras para a nossa vida. Epa, eu não posso ir ali, porque eu tenho livre-arbítrio, claro. Se eu quiser ir, eu vou. Mas isso aqui vai me trazer coisas erradas, vai me trazer consequências ruins. Então eu não vou. Isso é uma parte da lei de consequência, de consciência da onde você pode chegar, até onde você pode ir. E aí, claro, pelo livre-arbítrio você escolhe o que você quer da sua vida, que caminho que você quer seguir. Entende? Então, pela graça, pela justificação, a palavra diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é por obras, mas é dom de Deus. Isso não é por obras, isso é pelo amor de Deus pela sua vida, né? E aí um pouquinho mais para baixo, Paulo ele explica sobre a graça, inclusive, né? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, o que ele está falando aqui? Olha, em outro tempo, quando eu não tinha Jesus, quando eu não conhecia Jesus, quando eu não aceitei, antes de aceitar Jesus, eu vivia uma vida promíscua, eu vivi uma vida de iniquidade, blasfemando. Paulo, quem foi Paulo? Ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja, ele perseguia aqueles que eram cristãos, ele mandava matar, ele apedrejava. Na morte de Estevão, ele estava lá, ele foi conivente.
E Estevão era um pregador, era uma pessoa de Deus, revelada ali, revelava sempre a vinda de Jesus. Então Paulo, antes de conhecer Jesus, ele tinha uma vida. Quando ele conheceu Jesus, ele teve a sua vida transformada pela palavra da salvação. A salvação chegou até ele e ele foi transformado. E aí é esse ponto que eu quero chegar. É viver debaixo da lei ou é viver debaixo da graça? E o que a graça faz na sua vida? A graça transforma a sua vida, né? Então, olha só, ele fala aqui, né, que transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Antes dessa graça, eu tinha uma vida errada, eu tinha uma vida que eu fazia muita coisa errada, eu tinha uma vida de pecado, mas depois que eu aceitei Jesus e que veio a graça sobre a minha vida, eu tive uma vida transformada. Você pode ter uma vida transformada. Então não viva debaixo da lei, da condenação. Se você colocar a lei sobre a sua vida apenas, se você colocar o jugo, a condenação da lei, vai ficar pesado. E aí você não vai aguentar. Aí é o que vai acontecer, o que diz lá em Tessalonicenses 2, a apostasia. Nesses últimos tempos, quantas pessoas cometendo apostasia? O que é apostasia? É você negar uma fé. É você se virar contra uma fé que você tinha e que você passa a não ter mais. É quando você se desvia. É quando você se enfraquece. É quando você sai da presença do Senhor. É quando você começa a morrer. Você vai morrendo, daqui a pouco você está negando a sua fé. Porque você deixa de viver uma vida com Deus para viver uma vida do mundo. Para viver uma vida de pecado. Para dar lugar ao pecado. Porque você vai estar tão fraco, tua carne vai estar tão fraca. Você não vai ter o seu espírito forte alimentado, combatendo os desejos da carne, e aí você começa a ceder. Eu vejo muitas pessoas, quando eu oro, quando eu busco e quando eu orei em cima dessa palavra, eu choro, porque eu falo, Deus, tantas pessoas que te conhecem, mas que hoje não tem mais força, que hoje está longe dos teus caminhos, que se apostataram da fé, que cometeram apostasia, que negam a fé em Jesus e que vive uma vida do mundo, que vive uma vida para o mundo. Então assim, eu quero dizer hoje para você, volte os teus olhos. Vê lá, a palavra também fala, vê lá, vê onde você caiu, vê onde você errou. Volta lá, se arrepende, peça perdão e volte para o caminho do Senhor. E volte a buscar ao Senhor. Não fique lá, não permaneça lá onde você caiu. Não permaneça lá, mas volte lá e enxergue, reconheça o que te fez cair, o que te faz cair todos os dias. Que você está alimentando mais isso do que a Deus, do que buscando uma vida com Deus. Se fortaleça. Eu ouvi ontem uma coisa da pastora que também vai muito de encontro com tudo isso que eu tenho falado desde terça-feira e de hoje. Existem pessoas que é só para salvação, mas existem pessoas que é para o reino. Quem é você? Quem vai ser você? Existem muitas pessoas que morreram e que não entenderam isso, que não tiveram a oportunidade de entender isso. Não basta só você ser salvo. Como eu disse, isso já é maravilhoso, já resgata a tua vida. Mas se você só ser salvo, você só vai ter um lugar lá no céu, que já é lindo, maravilhoso, mas eu quero estar perto de Deus. Existem lugares no céu. Eu não sei muito ainda sobre essas coisas, eu não sou uma expert, eu não sou uma pregadora, eu sou uma pessoa assim como você, que só tive coragem de usar as redes sociais, de usar esse canal, de usar esse meio de comunicação para levar a palavra de Deus para você. Imagina se você também tem essa coragem. Imagina se você também é usado por Deus para usar o seu Instagram, para usar o seu YouTube, para usar as suas mídias, para poder falar do amor de Deus para a vida das pessoas. Se mais pessoas se levantam dessa maneira, muitas outras pessoas vão ser alcançadas para poder entender a verdade. Então eu sei que no céu existem lugares de acordo com as suas obras. Sim, pode ser que sim. Eu vou até buscar mais saber sobre isso, inclusive.
Porque você está desenvolvendo a tua salvação. O que você está fazendo aqui na terra é o que vai determinar o que você vai fazer na eternidade. Como é que está a sua vida? Você só tem a salvação e você vai ficar ali na portinha e você vai ver todo um banquete maravilhoso, você vai ver esses homens da Bíblia, você vai ver Deus, mas você vai ver de longe, porque você é salvo, você vai ter lugar no céu, mas você vai estar lá no meio deles por conta das suas obras ou não? Porque você desenvolveu a sua salvação ou não? A salvação, ela é de graça. Você não precisa fazer nada, mas o reino é tomado por esforço. Então lute, batalhe, lute para você desenvolver a sua salvação, porque isso vai determinar como é que você vai viver na sua eternidade. Então não cometa apostasia, não negue a sua fé. Não se desvie do caminho, mas leia a Bíblia todos os dias e permaneça firme nos caminhos do Senhor todos os dias. Não deixe que a lei, a religiosidade te condene e você viva debaixo da condenação de uma religião, de acordo com a lei. Não! Pela graça, você tem a vida diferente. Pela graça, você tem uma vida transformada. Pela graça, você vai viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida de uma forma leve. Eu já dizia há muito tempo para uma querida amiga, Patrícia. Eu falava com ela muitos anos atrás. Falava, Pati, viver uma vida com Deus é leve. A vida com Deus é leve. A vida com Deus é leve. Porque Ele vê o teu peso. Ele vê o peso que você está carregando e ele fala assim, dá pra mim o seu fardo, dá pra mim o seu fardo que é pesado, tó o meu que é leve. Leve a minha vida que é leve. Leve a minha vida até você. Viva a minha vida que é mais leve viver a vida de Jesus do que viver uma vida no mundo, que é pesado de acusação. Você se acusa, o diabo te acusa. As pessoas te acusam, todo mundo te acusa. E aí você tem essa vida pesada, e aí você desmorona e você fala, isso aqui não é pra mim. Muito difícil viver com Deus. Não é difícil viver com Deus. Jesus, ele tem uma vida melhor pra você, ele tem uma vida leve, ele tem uma vida de bênção, ele tem uma vida de prosperidade, ele quer prosperar os seus caminhos. Ele quer te dar paz, você tem paz com Deus. Você pode ter paz, você pode ter uma vida de saúde. Hoje pode vir uma resposta para você, para sua vida. Mas se ela não vier hoje, ela pode vir amanhã, ela pode vir daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Mas você vai viver uma vida com Deus. Você vai viver aquilo que Deus tem para você. Deus não tem obrigação de te responder hoje, mas Ele quer que você viva uma vida com Deus. Acreditando, tendo fé, exerça a sua fé. Busque a Deus hoje, como se fosse hoje. Senhor, eu recebo hoje a bênção do Senhor na minha vida. Daniel, ele se posicionou. Ele tinha algo que ele precisava fazer. O rei colocou uma ordem, a partir de hoje vocês vão comer daqui do reino, desses deuses, vocês vão servir a esses deuses. E Daniel se posicionou e falou, não, eu vou orar e vou jejuar. Depois de 21 dias, o anjo chegou a ele e entregou a bênção para ele. Mas sabe o que o anjo falou para ele? No primeiro dia, Deus ouviu a tua oração. E eu fui designado a vir trazer a resposta para você no primeiro dia. Mas no reino espiritual, anjos do mal, potestades e principados se levantaram. E eu tive que batalhar, eu tive que travar uma guerra contra eles. E você permaneceu firme nesse propósito por 21 dias. E hoje eu estou aqui entregando a bênção e a resposta para você. Então o que eu queria dizer para você é que permaneça firme orando e buscando a Deus. Deus já te deu a resposta. Você vai viver o milagre do Senhor. O que você tanto busca, o que você espera do Senhor já foi designado para você. Mas se não chegou ainda até você, permaneça
Ore, busque, jejue, continue firme nos caminhos do Senhor. Não desista da sua fé, porque você vai viver o milagre do Senhor na sua vida. Então, eu quis trazer essa parte da lei e da graça para que você entenda. A lei, ela existe. Ela nos traz parâmetros. Ela nos traz limites. Mas nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Nós estamos debaixo da graça. E essa graça foi derramada sobre mim e sobre a sua vida. Então, é essa palavra que eu quero trazer para você e que Deus quis também trazer para você. Que você ouça essa palavra, compartilhe isso com os seus amigos. E viva uma vida leve, viva uma vida debaixo da graça, debaixo do favor de Deus. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador hoje. E Ele tem o melhor para você, para sua vida. Você vai viver uma vida diferente. Você vai viver uma vida melhor. Você vai receber as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Você não vai viver mais com peso. Porque Deus te ama, Jesus te ama. E Ele trouxe a lei para te dar parâmetros. Mas aí, acima disso, Ele trouxe a graça para trazer salvação e vitória para a sua vida, amém? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Um beijo enorme, um ótimo final de semana e até terça-feira que vem. Quero ver você aqui, hein, para você ouvir essa palavra do Senhor aí para você, amém? Conte aqui também os seus testemunhos, comente aqui também o que Deus tem falado com você. Um beijo, até a próxima.